Vamos lá, então. Muito bom dia oficialmente. Estamos em Provérbios 24. 24. E cada vez que se aproxima mais do fim, mais eu fico com dor no coração. A gente vai ter que inventar alguma coisa. Não vai dar para ficar sem isso aqui, não. Não vai dar, não. A gente vai ter que inventar um outro capítulo aí, um outro livro da Bíblia. Vamos lá. Em Provérbios 24. Salomão, ele termina os 30 conselhos que ele apurou. Eu até estava pensando nem sei se eu estava sonhando, se eu não estava sonhando, fiquei tão desesperada. E eu estava pensando em Provérbios, eu acho que ele só deu uma pausa para falar assim, olha, esses são alguns conselhos de outros sábios, esses são os meus, agora mais meus e mais meus. Acho que é só para dar aquele fôlego, porque são conselhos atrás de conselhos. Não vão deixar de ser conselhos para a nossa vida. Sejam dicas de boa prática, de bons costumes, seja o que for, né? Então, a gente vai continuar. Nós estamos no conselho 19 e é um conselho que vai começar já se repetindo. Porque ele fala o seguinte, no conselho 19, versículo 1 e 2: Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Então é exatamente o que a gente falou ontem dos pecadores. Uma pessoa que é pecadora, uma pessoa que é má, desculpa, ela está cometendo pecado. E da mesma forma a gente não tem que invejar essas pessoas. Não tem nem motivo pelo qual a gente tem que sentir inveja dessas pessoas, porque essas pessoas elas se apressam para fazer o mal. Elas só pensam em fazer violências, em ferir alguém. Então não faz sentido algum você estar inserido numa roda de uma pessoa assim, porque senão você vai acabar ficando igual, né? Nós somos influenciados pela convivência das pessoas. As nossas atitudes, elas acabam sendo influenciadas pelas atitudes das pessoas que a gente convive. Então, não faz sentido algum nós estarmos em rodas de pessoas que se apressam para fazer o mal, em falar mal dos outros, em ferir alguém. Conselho 20, versículos 3 e 4. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Geralmente a gente faz o contrário, né? Quando a gente vai reformar uma casa, quando a gente vai construir uma casa, quando a gente. Ah, é verdade. A filha da Jéssica, eu tava falando com ela ontem. Falei com ela ontem, vou esperar ela mesma falar das notícias. É, geralmente, quando a gente constrói uma casa, a gente deixa para começar e deixar a parte finalizada, a parte bonita, que é a sala, né? O lugar onde vai ter grande circulação de pessoas. Mas as coisas de valor, quem é sábio de verdade deve deixar as coisas de valor dentro dos quartos. O sábio de verdade faz isso. E o primeiro conselho, antes de falar isso, ele coloca que com sabedoria você constrói, ou com sabedoria você edifica uma família, mas com juízo você mantém ela. Então, com sabedoria, ela vai se ser construída uma família, um lar. Você vai edificar uma família. Agora, para manter essa família saudável nos preceitos dos mandamentos de Deus, você precisa de juízo, de prudência. Então, isso é importante para que a gente entenda como é que a gente vai administrar o nosso lar, né? Você constrói com sabedoria e com juízo você mantém ele. Conselho 21, versículos 5 a 6. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Gente, com a sabedoria, você vence até uma guerra, não é com a força. Não é na força do seu braço.
não é na potência do seu braço físico, mas é na potência do seu conhecimento, que é muito maior que a força física. Todas as vezes, em todas as possibilidades, a sabedoria vai vencer a força. Sempre a sabedoria vai vencer. Então é muito mais importante que você tenha sabedoria do que força em qualquer situação. Ai, mas eu vou entrar no ringue. Eu sou um atleta. Sabe aqueles atletas que fazem MMA, essas coisas assim? Pode ser o mais forte. Pode ser o mais forte do mundo. Não vence se não tiver a estratégia correta e a sabedoria. Quantos vídeos eu já não vi de pessoas que ganharam pela sabedoria, e por sabedoria eu digo humildade também. Não sei se vocês já viram, mas tem vários vídeos, vários reels no Instagram que mostram assim um dia antes da luta, que os lutadores eles se encontram e ficam um de frente para o outro, sabe? Geralmente é a hora que um vai dar de bam, bam, que vai dar uma de machão. E sempre tem vídeos assim. O um usa da força, fica fazendo assim, e dá uma de machão e fala que vai ganhar, e o outro fica quieto. Ele fica quietinho. Tem um até que, além dele ficar quieto e não revidar a violência, né, o ato que rude do outro, do adversário, além dele ficar quieto, ele faz assim, ó. Ele faz assim e fica quieto. Aí no outro dia, no dia da luta, quem vence? É lógico que foi o humilde. E ele não venceu só pela força. Ele venceu, e ele não venceu só pela humildade, mas ele venceu pela sabedoria que ele teve. Quando ele usou da humildade, quando ele usou da estratégia correta para vencer o adversário. Então é sobre isso. Nem num esporte, nem mesmo num esporte que precisa de força, a força é a mais importante. Por que que a gente vai usar da força na nossa vida, né? Então é isso que a gente tem que se comparar. Se nem mesmo para as coisas mais pesadas a gente não se vence com a força, a gente vence com a estratégia, por que que a gente não traz isso para a nossa vida? Não vai adiantar a gente agir. E com força se diz violência. Às vezes a gente quer deixar a força falar mais alto, não é assim. Quando se tem sabedoria, tem todo um conjunto por trás, igual esse exemplo que eu dei. Ele teve humildade, ele teve juízo, ele teve coerência, ele teve planejamento, ele foi estratégico, ele foi humilde, ele teve preparação, ele teve paciência. Os sábios, eles se valem desses atributos para vencer uma guerra e não só do uso da força. Além disso tudo, ele coloca aqui que é importante, e a gente vai muito mais longe se nós estivermos amparados de bons conselheiros. Então, o sábio, ele usa de todo o conjunto da obra. Ele usa da humildade, ele usa da coerência, ele usa do juízo, ele usa de bons conselheiros, ele não mete os pés pelas mãos, ele usa de todo o conjunto, porque ele sabe que assim vai ficar muito mais fácil vencer que se ele dependesse só da força. Porque quem usa só da força, só tem a força. É só o que a pessoa tem. É igual quando a gente já estudou e a gente já aprendeu. Quando uma pessoa ela tem dinheiro, ela só tem dinheiro se ela não tem princípios. Se é uma pessoa que não vive na retidão, se não é uma pessoa que vive em sabedoria, é uma pessoa que só tem dinheiro, é só o que ela tem. É a mesma coisa aqui, a pessoa só tem força, não vai ser suficiente, mas com a sabedoria vem toda a estratégia por trás. É com ela que se vence uma batalha que não é suficiente só com o uso da força. Porque com a força, por quê? Porque com a força, olha que interessante, carne e espírito sempre vão militar um contra o outro. Eles sempre vão lutar um contra o outro. Corpo e espírito sempre vão militar um contra o outro. Vai vencer quem você alimenta mais. E sabe por que a força nunca vai vencer sozinha? Porque a força é só a carne. E a carne sempre sozinha vai ser fraca. Agora, a sabedoria, ela não é da carne. A sabedoria, ela é do espírito. E é por isso que ela vence. E é por isso que sempre ela vai prevalecer. Olha que interessante, até nisso Deus foi perfeito. Conselho 22, versículo 7.
Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. A sabedoria, ela é profunda. Apesar dela não ser tão profunda quanto o mar, como disse em alguns provérbios atrás, ela é uma fonte inesgotável como um rio, que não se esgota. Ela tem pensamentos intensos, e para você se familiarizar e entendê-los, você precisa conviver com a sabedoria. Você precisa estar ao lado dela todos os dias da sua vida e não um só. Você precisa buscá-la, entendê-la e praticá-la. Você precisa praticar o que ela prega, o que ela ensina. Para que quando você estiver, por exemplo, no caso do Conselho 22, numa roda com pessoas sábias, você vai entender o que eles estão dizendo e ter a competência, a capacidade, o atributo, a habilidade de conseguir discutir também. Agora, o tolo não. O tolo, ele não convive com a sabedoria. Ele não sabe o que é a sabedoria, ele não pratica a sabedoria porque ele nem buscou. Então ele não entende absolutamente nada quando os sábios estão conversando. Ele fica perdido numa conversa entre sábios. Ele não sabe, não tem e não diz nada. Ele não tem o que dizer. Aliás, quando Salomão ele faz essas comparações sem dizer nada, ele fala: a sabedoria faz isso. A sabedoria te traz familiaridade com assuntos profundos, você vai viver no caminho da retidão, o tolo ele não vai saber o que dizer, ele vai ficar calado numa roda. Fim, ponto. Tá, mas e aí? Salomão ele faz isso para que você entenda, ele não deixa a conclusão para que a conclusão seja com você, para que você decida o caminho a ser seguido, entende? É por isso que muitas das vezes ele não fala que tem castigo para essa pessoa, porque não vai ter castigo para uma pessoa, né? Que simplesmente está sendo ignorante. No primeiro momento não vai ter. E é por isso que ele não deixou isso claro. Ele só coloca a sabedoria traz esse benefício e isso vai acontecer com o tolo. Só que ele não fala o que você tem que fazer. Porque o que você tem que fazer numa situação como essa é com você. Ele deixou, ele simplesmente mostrou. Ele falou: existe o caminho A e existe o caminho B. Qual você vai escolher? A escolha é com você. Eu não posso escolher por você. Eu só apresentei os benefícios e as vantagens e as desvantagens da sabedoria e da não sabedoria, né? Do caminho da não sabedoria. É você que escolhe, tá? Conselho 23, versículos 8 e 9. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Quem fica maquinando mal tem prazer de ver a desgraça dos outros. Além disso, vai ficar conhecido na roda como aquele, ó, o causador de problema aí, ó, aquele que gosta de uma intriga. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa assim. E por isso Salomão está nos advertindo: se você planejar o mal, você vai ficar malquisto na sua roda. Então, cuidado. Além disso tudo, tudo que essa pessoa planeja e faz é pecado. Então não viva na sombra dessa pessoa, senão você, consequentemente, vai viver na sombra do pecado. Essa pessoa ela não vive na sombra da sabedoria, e sim da sombra dos pecados. Ela não vive à luz dos ensinamentos e dos mandamentos. E por fim, Salomão fala que o que maquina o mal vai ser conhecido como aquela pessoa que só que causa problema. As pessoas vão te odiar, elas não vão querer ficar perto de você. Porque ninguém gosta de quem faz o mal e quem zomba das pessoas. Até porque, além disso ser errado, sabe que o próximo, a próxima vítima pode ser ela mesma. 24. Esse é, para mim, o mais importante de todo esse capítulo. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Olha que pensamento mais forte. É tão interessante porque
pensamento mais simples, mais curto, é talvez o mais importante e o mais forte, o que mais toca no nosso coração. Quem pensa, ó, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Quem fraqueja num momento desafiador, tá certo. Realmente é uma pessoa fraca. Está sendo uma pessoa fraca. Por quê? Porque as crises na sua vida, elas não servem para te afundar. Elas servem para te fazer nadar. Não é para te paralisar, é para te fortalecer. Se você está aqui hoje, você é fruto de uma crise. Se você está aqui hoje, não necessariamente aqui nas Estrelas de Salomão, se você está aqui nesta terra hoje, vivo em pé, é porque você é fruto de uma crise. Você é fruto de um momento de dor, você é fruto de um problema. Porque é num momento desafiador que se separam os meninos dos homens. É num momento desafiador que se separam as mulheres das meninas. Deus, ele precisa, não tem outro meio. Ele precisa usar de um momento de dor para te fazer crescer, porque ele sabe que sem ele você não vai evoluir, você não performa, você não se forma em quem ele te criou para ser. E justamente por isso, porque ele sabe que se ele te der um momento de dor e você superar, você se torna mais forte. Justamente porque o versículo está falando o contrário. Porque se você não supera, você realmente é fraco. O fraco é aquele que deixa os seus pensamentos controlarem as suas ações. Forte é aquela pessoa que força as suas ações para controlarem os pensamentos. O que que eu quero dizer com isso? Fraco vai ser se eu deixar me dominar pelos meus pensamentos e as minhas emoções. Aí realmente eu não consigo. Eu sou vítima do destino. Essa crise, essa eu não vou conseguir. Eu vou desistir. Eu estou deixando os meus pensamentos me paralisarem, ditarem as minhas ações. E qual vai ser a minha ação nesse caso? Se eu deixei eles me controlarem? A ação da não ação, a inércia, né? Eu ficarei paralisado. Agora, do contrário. Eu estou numa crise, estou fraquejando, estou vivendo um turbilhão de sensações, medos, inseguranças, mas eu forço a agir, eu me forço a agir, para que depois da minha ação, que eu sei que vai dar resultado, assim ela vai controlar os meus pensamentos, que vão sair de pensamentos de medo para pensamentos de bom ânimo. Se você fraqueja no momento de crise, é porque você é realmente fraca, é o que Salomão está falando. Por quê? Porque para não ser fraco e passar por um momento de crise, a gente tem que proteger o nosso coração e governar as nossas emoções. Governar o desânimo, a dúvida, a tristeza, os medos. Está falando com vocês uma pessoa que tem muito medo, muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas aflições. Só que uma pessoa que ao mesmo tempo não deixa essas aflições me paralisarem. Todas as vezes que eu sinto medo, principalmente medo de um algo novo, de um projeto novo que se inicia na minha vida, eu sinto, respeito, mas me recuso a me ver paralisada nesse estado. Me recuso. É igual ontem, recebi um convite para dar uma entrevista numa TV aqui, numa TV local aqui de Londrina, e por um momento eu pensei, não é a hora ainda. Não é a hora ainda de falar do projeto, não é a hora ainda de falar da minha história, porque eu tô com medo. Porque eu tô com medo de abrir minha boca. Só que eu pensei isso, mas na hora que a pessoa me convidou, a primeira coisa que eu falei, tô dentro, pode me colocar que eu vou. Só que dentro de mim, eu estava pensando, não é hora ainda, eu tô com medo, o que que eu vou falar? O que que as pessoas querem ouvir da minha história? Isso foi o que eu pensei. Só que a minha ação foi, eu vou, tô pronta, reunião tá marcada pra gente já preparar o que eu vou falar. Porque assim eu vou forçar a minha ação e eu sei que vai ser bom, eu vou ver que, nossa, não foi tão ruim assim. E daí os meus pensamentos de medo, de insegurança vão mudar para pensamentos de força. E eu vou ver as consequências boas disso, de poder ajudar outras pessoas. E é isso que você vai sentir quando você age. Você fala assim: nossa, eu ajudei alguém, a minha ação foi boa, eu preciso fazer de novo. Então, a sua superação vai servir de motivação para você repetir.
É assim que funciona. Se existe uma saída e uma força em você, é a força que vem do alto. Então, sempre, pensa assim, sempre existe uma saída, sempre existe uma força. E essa força vem da onde? Ela vem do alto. Porque quem te sustenta não dorme. Quem te sustenta sempre te olha. Então não olha para baixo, porque se você fica olhando para baixo, você pode afundar. Agora, se você fica olhando para cima, você pode se reerguer. Você tem fôlego. Imagina você se afogando, você está se afogando. Se você fica se afogando e olhando cada vez mais para baixo, é para baixo que você vai. Agora, se você está se afundando e lutando, olhando para cima, vai chegar uma hora que você vai chegar à superfície e vai dar aquele suspiro, vai dar aquele fôlego, porque você está olhando para o alto. Sempre há benefícios em olhar para o alto. É do alto que vem o socorro, é do alto que vem a sua força. Sempre que vocês pensarem que vocês não conseguem, que vocês vão fraquejar, que vocês não vão conseguir, olhem para o alto e lembrem-se de uma história da Bíblia, que é a passagem de Pedro. Que Pedro, enquanto ele caminhava sobre as águas em direção a Jesus, ele acabou se distraindo. Ele acabou desviando o seu olhar para baixo, para o vento, para as fragilidades, para o medo. E ele começa a afundar, porque ele olhou para baixo, porque ele fraquejou. Se ele tivesse firmado os olhos para o alto, para aquele que estava olhando diante dele, ele não teria afundado. Então não fraquejem como Pedro. Se for preciso, olhe para o alto literalmente. Olhe para o alto literalmente para encorajar forças capazes de te fazerem ultrapassar a barreira e te tornarem mais fortes do que você entrou. Mas não olha para baixo, não faça igual Pedro, não olha para o lado, não olha para baixo, não foca no vento que está te, te, te fazendo bambear, não foca no vento, olha para o alto. Não existe a estratégia de quando você está assim, com um pé só, se você olha para um ponto fixo, você não desequilibra. Até isso, até a fisiologia que Deus criou é perfeita nisso. Se você olha para um ponto fixo e você está de um pé só, você não desequilibra, porque você foca, porque você olha num ponto fixo, isso não te faz desequilibrar. É a mesma coisa quando você pede socorro do alto. E um parênteses, agora não sobre espiritualidade, é, é de neurociência, eu acho que é neurociência que minha mãe me mandou. Todas as vezes que vocês estiverem diante de uma crise de ansiedade, além de usar os óleos essenciais, vocês tampem o olho esquerdo, tapa o olho esquerdo e olha com o olho direito para cima. Você pode ver que se você tampar o olho esquerdo e olhar com o olho direito para cima, vai dar até uma sensação estranha no seu cérebro. Por quê? Podem até fazer isso agora, se vocês quiserem. Se você fizer isso, você vai dar uma sensação tão estranha, um negócio assim no cérebro. Por quê? Porque você vai ativar, eu não sei explicar exatamente o que, mas você está ativando a parte direita do seu cérebro que é responsável pela sua ansiedade, emoções e tudo mais. É uma coisa assim. Então você vai, o que que você vai fazer nesse momento quando você faz isso? Você vai resetar. Você reseta imediatamente um ponto de ansiedade. E depois que você fizer isso, você pode respirar profundamente. Imediatamente, numa crise de ansiedade, ou quando você tá com, assim, com as emoções à flor da pele, isso vai te ajudar. Tem me ajudado, por isso que eu decidi compartilhar. É... Legal, né? Depois eu mando o Reels pra vocês. A minha mãe que me mandou. Acho que tira o foco também do que você tá Tira o vivendo, foco, né? tira o foco, dá até um bug no cérebro, assim, resetou, respirou fundo, aí você continua. Adorei. Eu gostei também. Conselho 25, versículos 11 a 12. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que com o que cada um fizer. Seria negligência nossa ver uma pessoa que está perdida, que a gente sabe que a gente pode ajudar, que a gente sabe que talvez a gente sabe não, que a gente pode não, que a gente deve ajudar.
com uma palavra, com um ato de amor, com uma generosidade, enfim, o que estiver ao nosso alcance, só que a gente não faz. Deus vê isso e ele sabe que além de ser negligência nossa, ele está vendo. Ele está vendo o que a gente tá fazendo. Você morreria feliz se você soubesse que você poderia, que deveria ter ajudado alguém e com a sua ajuda poderia ter transformado uma vida e você não fez? Por capricho seu? Será que a gente ficaria feliz? Será que a gente morreria em paz? Eu não. Às vezes a gente não faz nem tanto por capricho, mas porque a gente duvida do nosso potencial. Às vezes a gente acha que é, todos os nossos pensamentos e palavras e atitudes têm que fazer sentido para alguém. Tudo que eu fizer tem que fazer sentido. Eu vou dar uma mentoria, eu vou dar uma palestra, a palestra inteira tem que fazer sentido para todo mundo. Não, não é assim. Se uma única palavra, um único ato, uma única frase que você verbalizar, que você proferir a alguém, for capaz de transformar a vida dela para sempre, isso já vai valer a pena. Isso já vai ser ajuda. Isso já vai cumprir o seu propósito. Eu tô escrevendo um livro e na introdução eu falei que não são todos os meus pensamentos que eu quero que virem mindsets na cabeça do leitor. Mas se apenas uma palavra, uma frase do livro virar um gatilho capaz de transformar a vida da leitora, o livro já vai ter cumprido o propósito dele. E é sobre isso, porque é uma única frase, uma única palavra sua. A gente está aprendendo aqui o poder das palavras. Ela é capaz de gerar um gatilho, entende? É um gatilho. Por exemplo, eu confesso, eu estou tendo muita dificuldade em cuidar da minha alimentação. Ontem eu decidi que eu vou mudar. Só que eu sou uma pessoa que eu preciso de gatilhos. Eu preciso de um mindset, eu preciso de um insight, eu preciso de um gatilho, alguma coisa que vai me fazer. E eu vi uma frase ontem que eu até anotei e deixei no meu. Ai, eu deixei no papel de parede do meu celular, que é que a minha rotina seja reflexo da minha fé. Poxa, se eu tenho tanta fé em Deus, se eu gosto tanto de falar da palavra, que a minha rotina e a minha alimentação sejam reflexos da minha fé. E tudo que eu como, o que eu como nutre a minha disposição para servir. Então eu quero ficar toda hora lendo isso para na hora que eu pensar, vou comer uma porcaria. Peraí. Se eu comer essa porcaria, vai alimentar a minha disposição para continuar servindo as pessoas? Não. Então não vou comer. E outra, a minha rotina, ela é reflexo da minha fé. Por que que isso foi um gatilho tão importante para mim? Uma única frase, uma única palavra foi transformadora para mim. Porque se eu quero, a partir de agora, ajudar mulheres e mostrar que elas são capazes, eu não posso estar. Eu não estou falando que eu tenho que estar perfeita porque não vai estar, porque eu gosto de demonstrar minhas fragilidades. Mas eu não posso ser uma pessoa que alimenta o meu templo errado, entende? Eu tenho que cuidar do meu corpo, que é meu templo. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu não cuidava da minha saúde, nem o mínimo dela. Eu não posso simplesmente ser uma pessoa que vai levar uma palavra, que vai transformar a vida das pessoas com palavras, se o meu corpo, mente e espírito, o corpo está fraquejando. Não, eu não admito isso. E não é que eu quero deixar claro, não é uma questão de exigir a perfeição, mas a saúde, o mínimo da saúde eu não estava tendo. E não é assim que funciona. A minha saúde tem que ser reflexo da minha fé. E essa frase fez tanto sentido que ontem já foi um dia que eu fui belezinha. E eu quero que hoje seja também, e amanhã também. Vai ter um dia que eu vou fraquejar, mas vai ter um dia que eu vou me reerguer. Mas isso para mim faz diferença. Uma frase foi transformadora. E se você for a pessoa que for capaz de levar essa frase para alguém, capaz de transformar a vida de alguém? Você já pensou se por causa. Olha lá, Verônica, tá vendo? Ó, quem sabe, coloca, depois eu mando essa frase. Depois eu mando essa frase. Quem sabe isso não ajuda? Estou sofrendo muito com isso. Aí eu fico buscando conselhos e fico buscando ajuda. Mas quem sabe, às vezes, uma frase que eu nem sei de quem é. Eu nem sei de quem é essa frase. A pessoa nem sabe que essa frase transformou a vida de alguém. Só que se ela não tivesse inventado essa frase, se ela não tivesse compartilhado essa frase em algum lugar e outra pessoa compartilhado e outra, não estaria chegando numa pessoa que talvez vai ser transformada, entende?
Então, seus pensamentos, se eles forem bons, abra a boca. Se você sabe que você pode ajudar alguém com uma palavra de incentivo, com um ato de amor, com um ato de generosidade, abra a boca, porque seria negligência sua fechá-la. E Deus sabe do que está no seu coração. Muitas vezes está nas nossas mãos salvar uma vida e a gente nem se dá conta. A gente pode achar que o problema não é nosso, que esse problema não é meu, mas é uma questão de princípio. Se você sabe que você pode ajudar, por que não fazê-lo, né? Deus espera que você cuide bem das coisas e criaturas dele. Não é assim que a gente aprendeu? E se ele ama os filhos dele, e se entre nós somos irmãs, ele espera que nós cuidemos bem umas das outras. E que a gente faça o bem, não importa a quem. E você vai ser, e ele ainda termina falando que você vai ser pago, você vai ser paga pelo que você fez, proporcionalmente ao que você fez. Ou seja, se você ajudou por ajudar, ou para ver, ou para fazer bonito para os outros, você não vai ser pago por isso, ou seja, você não vai ter recompensa por isso. Se você fez, mas foi assim o mínimo, você vai ser pago no mínimo também. Agora, se você fez dando tudo, exatamente tudo de si, você também vai ser pago proporcionalmente a isso. Eu estava vendo esses dias um podcast do André Fernandes, que é um pastor que eu gosto muito, e ele falou isso, que quando ele entra no palco, ele dá tudo de si. Ele está ali de forma presente de corpo e de alma. E ele está ali de forma presente, primeiro, porque ele está fazendo para Deus, ele está servindo. Ele está cumprindo a missão dele. Ele está junto de Deus trabalhando, servindo as pessoas. E segundo, porque e se fosse a última palestra? E se fosse a minha última palestra? E se fosse a minha última mentoria? E se fosse o nosso último Estrelas de Salomão aqui hoje? Porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. E se fosse? Será que eu faria diferente? E se fosse o seu, a sua última, o último provérbios que você ouviria? Será que você estaria de ouvido mais inclinado? Por que que a gente só pensa isso quando a água bate na bunda? Por que que a gente só pensa isso quando uma crise vem ou quando um momento desafiador vem? A gente não pensa isso na hora que a gente está no bem bom, porque na hora que a gente está no bem bom, ou aliás, na nossa rotina, a gente é engolido por ela. Então a gente não tem tempo para pensar nisso. Só que não é assim que funciona. Um outro exemplo que eu não me esqueço para dar esse sentido de dar tudo de si, para ser recompensado também proporcionalmente a ter dado tudo de si, é um vídeo que eu vi de um menino que ele está numa audição desses The Voices da vida e ele canta a audição inteira, a audição inteirinha de olhos fechados. Ele praticamente chega no palco, já fecha o olho e a canção do início ao fim ele canta de olhos fechados. Ele não se deu conta de que todas as cadeiras viraram para ele e ele não se deu conta de que todas as pessoas estavam de pé ouvindo a música dele, sentindo a energia e a luz que ele estava transmitindo naquele momento. E ele não se deu conta disso justamente porque ele estava presente naquele momento que ele estava vivendo. Ele não estava se importando com o que estava ao redor dele. Esse é o nosso problema na nossa rotina. A gente está se importando a todo momento, tanto com a nossa rotina, o nosso entorno, que a gente não percebe o quanto a gente deve estar presente em cada ato que a gente está fazendo. E aquele menino, ele soube de fato representar o significado da palavra presença, porque ele ficou de olhos fechados a audição inteira. Quando ele abriu o olho, que a audição terminou, ele ficou tão assustado, porque daí ele se deu conta da visão que estava na frente dele. Ele viu a plateia inteira de pé e todas as cadeiras para ele viradas. E é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida quando a gente faz cada ato do nosso dia e quando a gente vai ajudar alguém. Então, vai ajudar alguém? Vai ajudar de fato, de forma genuína, então ajuda de verdade. Ajuda de verdade. E ajuda eu não quero dizer só colocar a mão no bolso. Ajuda eu quero dizer abraçar alguém, beijar alguém, dar um ato de carinho para alguém, uma palavra para alguém, uma frase para alguém, compartilhar alguma coisa no Instagram. Já que a gente usa as redes sociais, que a gente usa para que a gente use para coisas boas, para coisas boas.
Então, é exatamente isso que Salomão está tá nos ensinando, falando que se você fizer assim, você vai ser pago proporcionalmente ao que você fizer. Deus já está falando. Faz muito, vai ganhar muito. Faz pouco, vai ganhar proporcionalmente ao que você fez. Conselho 26, versículos 13 e 14. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Por que ele compara a sabedoria com o mel? Porque o mel é doce. Quando você come o mel é doce, o mel é agradável ao paladar. Da mesma forma que o mel é doce, ele está falando assim: olha, a sabedoria é igual. Ela é doce, ela adoça as suas palavras. Ela adoça as palavras que vão sair da sua boca. Salomão está usando da analogia e mais. Eu não digo que ele está usando só da analogia, porque ele usa todo momento da analogia, né? Ele fala, a mulher reclamona é como a goteira que pinga. Eu não vou me esquecer dessa. Eu não vou esquecer da Carla também, porque a gente deu risada, né? A mulher reclamona é como a goteira que fica pingando. A sabedoria é como o mel, porque é doce. Salomão não está usando nesse momento só da analogia, só que ele está te persuadindo a se convencer dos benefícios de se adquirir sabedoria. Você entende que, igual a gente estava falando, Salomão, ele não pede para você escolher. Ele não pede para você, olha, escolha. A sabedoria, sim, a sabedoria grita. Agora, Salomão não fala, olha, vai por esse caminho. Em algumas situações, ele não fala. Ele deixa você escolher. Só que ele deixa você escolher, só que ele usa da persuasão para te convencer. Ele fala, olha, a sabedoria é como o mel. O mel é doce, o mel é agradável ao paladar, a sabedoria também. Ou seja, através da persuasão, ele está te convencendo dos benefícios de adquirir sabedoria. Só tem vantagens. Só tem vantagens. Entre elas, ele cita aqui no Conselho 26, faz bem para a alma, te dá um futuro bom. E além disso, se você vai ter um futuro bom, você não vai perder a esperança. Ou seja, se você não vai perder a esperança, você não vai duvidar dos seus caminhos. Porque quem perde a esperança, perde a fé, perde a crença. E para crescer em esperança, é preciso crescer em sabedoria. Então, é um ciclo. Não dá para fugir dele. Conselho 27, versículos 15 e 16. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Mas a desgraça acaba com os maus. As pessoas desonestas, elas ficam planejando formas de assaltar as outras. Só que se elas assaltarem as pessoas honestas, elas se esquecem de, ou melhor, elas nem sabem que se a pessoa for honesta, não importa. Quantas vezes ela vai ser assaltada? Quantas vezes for preciso, ela vai se levantar? Ela vai se reerguer. Só que o mal não. O mal vai cair na desgraça. Lembrando que desgraça é uma coisa que não tem a graça de Deus. Às vezes a gente não quer, né, usar essa palavra, a gente fica até, "Ah, meu Deus, vou usar essa palavra", mas desgraça significa que uma coisa não tem a graça de Deus. Não tem. Conselho 28, versículos 17 e 18. Não fique contente com o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. Ele pode parar de castigar esse inimigo. Nossa, olha que forte. Olha que forte. Quantas vezes a gente se acha o bonzão, a boa zona, porque uma pessoa teve justiça e a gente falou isso aí, muito bem, fica contente, dá risada e vibra. Vibra, gosta. Calma, gente. Não é bem assim. A gente não tem que ficar contente porque simplesmente uma pessoa matou alguém e morreu no corredor da morte, porque a justiça não é nossa. Então, a alegria de ver isso também não vai ser nossa. Você tem que falar assim, bom, simplesmente ela causou isso. Agora, ela que responda. Então, se ela que vai responder, lave suas mãos também para sua alegria ao ver isso. Não fique contente.
quando uma pessoa cai na desgraça. Porque já pensou se fosse o contrário? Já pensou se fosse com você? A pessoa que foi fraca, que não conseguiu discernir o bom caminho e caiu na desgraça e teve um castigo terrível. E uma pessoa risse de você. Ah, mas eu ia merecer. Mas não cabe a você. Salomão está falando aqui, não cabe a você. Não fica contente quando uma pessoa cai na desgraça, mesmo a mais horrível pessoa. É como se a gente é, vê uma pessoa má no fundo do poço, se enforcando com a própria corda e a gente ficasse contente. Quando a gente vê isso, a gente tem que ficar infeliz, não é contente. Tem que ficar, puxa vida, olha a situação, olha o nível, né? A gente ainda se acha no direito de estar feliz, afinal aquela pessoa é má, ela merecia, já era o esperado. Não é assim. Reflita sobre o que aconteceu. Apesar da pessoa merecer, muitos merecem, mas não cabe a nós. Nem falar isso, que a pessoa merece ou não merece, porque quem julga não é a gente. Se a gente falar assim, "Ah, a pessoa merece, se a pessoa não merece, significa que a gente está exercendo a posição de um juiz, mas o juiz não é a gente, o juiz é Deus, é ele quem julga. Cabe a ele julgar. A gente usa de uma situação de desgraça de alguém para aprender. Aí sim, é diferente. Porque apesar da pessoa merecer, não cabe a nós a gente ficar feliz com essas consequências devastadoras, desculpa, que ela recebeu. Aliás, a gente não deveria ficar feliz, a gente deveria ficar triste com a situação de ver o fim que uma pessoa chega, o mal que causa numa pessoa. O mal em si que ela fez deve nos entristecer a ponto de falar, meu Deus, a que ponto? E o que ela recebeu por ter praticado o mal também. Isso é uma infelicidade. É uma infelicidade, não é motivo de felicidade. E aqui Salomão ainda adverte que quem fica feliz e ri da desgraça dos outros não faz Deus feliz. E como se não bastasse, Deus fica tão desgostoso com a sua felicidade, com a desgraça dos outros, que ele vai até parar de te dar show para assistir. É por isso que ele para. Deus ele fica tão triste de ver você feliz e rindo da desgraça dos outros, que ele para de castigar uma pessoa má, que talvez até seria mais castigada, mas não vai ser mais por sua causa, porque você ficou rindo do destino dela. Sabe por que Deus para? Porque se você tá rindo, significa que isso é um show para você. E ele vai parar de te dar esse show. Ele não vai te dar mais palco. Entende? Então ele para. Ele para. Olha que profundo isso. Conselho 29, versículos 19 a 20. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro, eles são como a luz que está se apagando. A gente já falou isso no primeiro versículo de hoje, no conselho 14 de ontem. E agora no conselho 29. Então ele está frisando. A luz do mal, uma hora ou outra, vai se apagar. Não se iluda. Último conselho, né, dos 30. Meu filho, tema a Deus. Que dúvida, né? Que o último conselho seria o primeiro. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Primeiro, ele começa com o princípio da sabedoria, que é temer a Deus. E com isso ele dá dois conselhos: tema a Deus e respeite as pessoas que têm autoridade sobre sua vida, mesmo que você não concorde com as suas leis. E não é só as pessoas que têm autoridade sobre sua vida, mas as autoridades em si, no significado literal da palavra. Então, ele dá dois conselhos. E os dois remetem à ideia de respeito e obediência. Então, o conselho principal aqui é o conselho da obediência. Só que ele está pedindo para você obedecer a parte espiritual e a parte carnal também. Ou seja, ele diz para você obedecer a Deus, mas também para você obedecer às autoridades. Porque se elas fizeram leis, as leis foram feitas para serem cumpridas, para serem obedecidas. Se elas são autoridades,
elas defendem essas leis. Então, o mínimo que a gente deve é obedecer, tá? Então, ele termina falando do princípio da obediência. E por fim, ele acaba aqui falando mais alguns provérbios de outros sábios. Eu vou ler todo aqui, depois eu explico todos. Ele fala assim, ó, do versículo 23 até o final. Essas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve desfavorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e que você esteja certo de que pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga, eu vou lhe pagar com a mesma moeda. Eu vou acertar as contas com ele. E por fim, eu andei pelos caminhos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e cobertos de mato. O muro de pedras havia caído. Desculpa. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Hoje mesmo eu estava pensando nesse. Eu estava pensando, não. Eu tava tão. Acordei 20 minutos antes, não era nem 10 para 5. O Thales falou que era 10 para 5, mas era 20 para 5. E eu acordei achando que eu tinha perdido o horário. Eu tava tão desnorteada que na hora que eu acordei, de fato, eu falei, nossa, hoje eu acho que eu vou fazer o estudo, eu vou só dar uma dormidinha, um pouquinho mais só. Na hora me veio, vai preguiçoso, dorme um pouquinho mais, uns minutinhos mais, que é exatamente aquele versículo do preguiçoso que a gente leu alguns capítulos atrás. Falei, eu não, eu vou tomar um balde de café, mas eu vou ficar acordada. Quem sou eu? E já começando então pelo último, é justamente isso. Enquanto você decide ficar dormindo umas horinhas mais, uns minutinhos mais, outra pessoa já acordou, já conquistou no seu lugar. A preguiça faz você ficar deitado e não ajeitar nem a sua própria cama, nem a sua própria casa. Ela faz você perder oportunidades. Para quem decide dormir um pouco mais, cruzar os braços, não fazer nada, achar que o milagre vai cair do céu sem você ter que se mover, a pobreza vai chegar quando você menos esperar. Muito provavelmente quando você estiver dormindo, que aliás é o que os preguiçosos mais fazem. E a pobreza vai chegar, como ele fala aqui, como um ladrão armado. Por que como um ladrão armado? Porque ladrão armado tira tudo de você, não deixa nada. Aliás, tudo que sobrou, né? Tudo que sobrou, ele ainda tira de você. E nos primeiros conselhos ele fala do juiz, que o juiz deve ser imparcial. Ele deve castigar o culpado, inocentar o inocente e não fazer o contrário, para que assim ele receba bênçãos. Porque se ele livra o inocente, ele condena o culpado, as pessoas vão aplaudi-lo. Do contrário, as pessoas vão condená-lo. Quantas e quantas sentenças de verdade, né? A gente vê de reportagens por aí de julgados, de casos, de juízes que inocentaram o culpado e culparam o inocente. E foram recriminados. Só que a gente, se a gente for pensar, a gente fala, ah, mas esse versículo não é para mim, porque é só para os juízes. Não. Eu estou dando exemplo de julgamentos do caso judiciário, mas você tem que transferir isso para a sua vida. Quantas vezes a gente não recrimina uma pessoa sem nem saber da história da vida dela? Às vezes a pessoa é até inocente, não fez nada, ela não era culpada, outra pessoa que era, e você está condenando ela. Primeiro, você não é o juiz que tem que ficar julgando, a justiça vem de Deus. Segundo, quem é você para falar sem você nem saber? Fala do que você sabe, você não sabe. Juiz não é só aquele que tem o cargo, autoridade judiciária. Juiz é a pessoa que julga.
A pessoa que julga, toda pessoa que faz julgamentos, ela está na posição de um juiz. Você é juiz quando você julga alguém sem motivo, desculpa, quando você condena ou inocenta alguém de forma equivocada. Então, esse versículo ele ensina para nós a importância da justiça e da honestidade no julgamento. Quando a gente fala da vida de alguém que a gente não deveria nem falar, mas se for preciso, fale sabendo. Agora, uma pessoa fala assim: o que que você acha? O que que você acha dessa pessoa? Eu não acho nada. Eu não acho nada porque eu não conheço, eu não sei, eu não posso falar. Responda isso. Então, essa passagem, esse conselho enfatiza a gente fazer acepção. Fica tranquila que hoje é um dia importante aí. Vai lá, já tá acabando. Então, essa passagem ela enfatiza a acepção da gente entender o julgamento ruim, tá? E depois ele continua falando, nossa, hoje tá difícil meu nariz. Não tenho nem papel aqui por perto. Para a gente entender o valor da sinceridade e a verdade, que são sinais de uma amizade verdadeira. Amigo de verdade, ele é sincero e ele quer ver bem no outro. E o 3, o conselho 3, ele fala para a gente ter pé no chão e não dar um passo maior que a nossa própria perna. Então, primeiro paga os seus boletos, depois paga os seus sonhos. Ou seja, ele fala assim, ó, não construa a sua casa, nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas, para que você possa ganhar a vida. Por que a plantação esteja pronta? Porque se você colheu, você vai plantar. Depois que você plantar, você vai vender a sua plantação e ter a recompensa. Então, antes de você receber o valor que você vai receber quando você vender a plantação que já está pronta, não construa a sua casa ainda. Então, primeiro, paga os seus boletos, depois vai viver os seus sonhos. Primeiro, venda a sua plantação, depois vai construir sua casa. E por último, ele termina falando que quem faz a justiça é Deus. Não queira dar uma de justiceiro, pois não cabe a nós, a justiça vem do alto. Por isso que fala, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Não pague na mesma moeda, não seja justiceiro. Quem faz a justiça é Deus. É isso? Bom, como eu falei ontem, eu acho legal a gente escrever esses 30 conselhos, pensar muito bem nesses 30 conselhos, principalmente no que mais tocou no seu coração e trazê-los para a sua vida. Que Deus possa tocar vocês no principal conselho aqui desses 30 que vocês mais precisam para que vocês possam praticar. Escreva dos 30 pelo menos um, o que mais tocou no seu coração, coloca num post-it, coloca no seu celular para que você veja todos os dias. Que Deus possa te aguçar nesse sentido para que você possa aplicá-lo em sabedoria, porque como a gente aprendeu ontem, quando a gente aplica sabedoria, Deus fica orgulhoso, Deus fica feliz com a gente, porque Ele é Pai. E assim como a gente se orgulha dos nossos filhos, das vitórias dos nossos filhos, Ele também. Tá bom? Obrigada, obrigada, que Deus abençoe o dia de vocês.